Sabe aqueles relacionamentos que de um lado você vê uma família toda certinha, toda adequada, toda bonitinha, e do outro lado uma família toda estrambelhada, complicada, né? Cheia de vícios, cheia de briga. E aí a gente percebe que os membros dessa relação têm muita dificuldade, né, de se contactar ou com um lado ou com o outro, e as próprias famílias também não se bicam. Como é que isso fica nas relações familiares? O que que isso provoca, né, para os descendentes dessa relação, desse casamento, caso, né, venham ter filhos, netos? O que que isso provoca, essa confusão e essa dificuldade de interação entre famílias tão diferentes? Por que que isso ocorre? Vamos conversar sobre isso? Olá pessoal, eu recebi a dica de uma seguidora do canal do YouTube que chama AYASK, né? E ela diz assim: poderia tratar um pouco da energia que influencia a família atual quando se olha para as dores e escolhas da família de origem de um dos cônjuges? Isso pode afetar a ambos? Existe uma energia dominante na família atual? Gostaria de ver esse tema em análise. Então, eu entendi, espero que seja isso, né? Que de repente de um dos lados, de um dos membros, né, dessa parceria, desse casamento, dessa relação, a família é bem problemática e de certa forma está afetando a relação, ou pode afetar. Como é que isso funciona? Geralmente, quando os clientes chegam para mim com uma questão assim, é como eles falarem: a minha família é toda certinha, mas a família dele, nossa, que caos, todo mundo separado, alcoolismo, né? Os cunhados são terríveis, eles não são de confiança, barraqueiros, ou vice-versa. Minha família é uma família muito complicada, muito problemática, e a família do meu companheiro, da minha companheira, é uma família muito certinha. Então, em primeiro lugar, por que que dois sistemas familiares aparentemente tão diferentes se encontram nesse casal? Se encontram porque tanto um quanto o outro têm coisas excluídas no passado e precisam entrar em contato com essas coisas excluídas através de uma relação afetiva que possivelmente vai frutificar. Ou seja, um sistema, vamos pensar, o sistema desajustado, ele está precisando e excluindo um sistema ajustado, um sistema em ordem, um sistema mais responsável, e ele atrai um dos membros desse sistema mais em ordem para uma relação. E vice-versa, esse sistema em ordem, é claro que não está tudo em ordem. É claro que quando a gente coloca um holofote sobre ele, começa a descobrir amantes, né? O avô lá que estava tendo relação com uma subordinada dele, né? Famílias paralelas, o cunhado, né? O irmão corrupto que roubou os irmãos, uma herança mal partilhada no passado. No fundo, não existem famílias certinhas, né? A gente está numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, uma sociedade ainda em ebulição, em formação, com muitas pessoas diferentes se unindo, etnias diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, muitos tentando sobreviver. Então isso de família certinha é uma crença, não é uma realidade. Mas, quando a gente olha só superficialmente, parece que nós temos uma família mais equilibrada e uma família menos equilibrada. Vamos pensar nessa família menos equilibrada. Se a gente for andando um pouquinho lá para trás, de repente a gente encontra uma relação longínqua, né, de 3 séculos atrás, de onde os antepassados dessa parte vieram de uma tribo indígena. Não era uma relação equilibrada naquele momento? Era, né? E aí depois essa tribo ela foi dizimada, né? Muitas vezes existe aquela história da mulher, da avó pegar laço, então muitas mulheres foram separadas da tribo na marra, tiveram que casar com alguém, né, ou tiveram que ter uma relação sexual com alguém sem querer, e isso foi formando novas gerações familiares, e aí o enrosco, né, esse imbróglio todo, essa confusão, esse barraco, né, ele vai se formando porque tem muita raiva, muitas coisas não
disfunditas, muita agressão de todos os lados, de todas as partes. E já essa família aqui mais estruturada, quando a gente vai olhando para trás, também vai encontrar desestruturas, como eu falei agora há pouco. Por isso que quando duas pessoas aparentemente muito diferentes se unem, elas estão pedindo para aprender uma com a outra. Então o sistema daqui e o sistema dali, eles se uniram, estão buscando entrar em contato com as exclusões, e logo, quando essas exclusões elas são vistas e são resolvidas, os dois sistemas se fortalecem. O crescimento do sistema, sejam eles familiares, sejam sistemas sociais, sistemas empresariais, grupos, organizações, eles dependem dessas misturas dos diferentes. Se for tudo homogêneo, tudo assim, sem mistura, sem o intercâmbio, esse sistema ele adoece e morre. Por isso que é importante vir um elemento de fora, que ele vai provocar, sim, atrito, ele vai provocar mudanças, ele vem com hábitos, cultura, energia, muita coisa, informações diferentes, mas esse atrito, ele provoca o desenvolvimento de todos. O próprio sistema precisa aprender com os estranhos, com aqueles que vêm de fora, né? Então, quando a gente estuda a teoria sistêmica, a gente entende que é altamente saudável essas misturas, mesmo entendendo também que teremos problemas, que teremos dificuldades de relacionamento, porque o diferente, durante um tempo, ele vai provocar distúrbio até que tudo se acalme. Quando a gente está dentro de uma relação assim, é importante você, né, eu faço muito esse exercício, eu olho para a família da minha esposa e penso o que eu tenho para aprender com a família dela, né? O que é aquilo que para mim é meio difícil, meio incômodo, e aí eu tento fazer esse exercício, né? Então, já que é incômodo, aqui está a lição para eu aprender, e vice-versa, né? Então acredito que aquele outro companheiro ou companheira olhe para minha família e vai também ver aquilo que está incomodando, aquilo que tem que ser aprendido. Quando nós conseguimos, né, o Bert Hellinger fala isso, quando nós conseguimos olhar para a família do outro com respeito e reverência, da mesma forma como nós deveríamos olhar para a nossa família, nossos pais, as relações anteriores dos pais, né, pai, mãe, avós, etc., com muita reverência, a gente cresce, né, então a energia ela flui. Por isso a gente deveria ver esses atritos como uma forma de aprendizado e não como um bloqueio. Se existe esse tipo de atrito dentro da família, o sistema como um todo está pedindo inclusão, está pedindo compaixão, está pedindo ampliação de consciência, ampliação de crenças, ampliação de hábitos, permissão, lógico, dentro de um limite, né, da saúde, daquilo que é saudável, que não atrapalhe sua relação. Claro que se você tem uma família do outro lado, ou a sua, que é extremamente perturbada, invasiva, né? Pessoas corruptas, pessoas que estão roubando você, que estão te manipulando, que usam drogas, que usam álcool e aquilo te agride demais, você precisa dar uma distância. Quando falamos inclusão, não significa que a gente vai trazer para dentro da nossa casa, mas inclusão significa incluir dentro do coração, aprender a lidar com os sentimentos e com as crenças que isso desperta. Isso vai ampliando, vai abrindo espaço de compaixão, vai abrindo a nossa capacidade de amor. Então, eu acho que era isso que eu podia falar sobre esse tema. Gratidão pela questão que foi colocada. Se você também tiver outras dúvidas, quiser colocar algum depoimento, quiser compartilhar, perguntar, deixa aqui embaixo nos depoimentos aqui no nosso bate-papo que a gente vai respondendo. Então é isso, grande abraço e até um próximo vídeo.